Olha só, estamos de volta, são 13 horas e 33 minutos e hoje eu convidei Rebeca Fonseca. Ela é contadora principalmente da área da saúde, né, Rebeca? A gente é um programa de saúde, a gente conversa não só com os nossos ouvintes, que são pessoas jurídicas, que têm outros tipos de empresa que não seja saúde, mas também tem médicos que escutam a gente, tem clínicas e consultórios, e aí eu não poderia deixar de perder esse gancho, até porque a gente está em abril, mês de acertos de contas com o Leão, não é isso, Rebeca? Seja bem-vinda. Exatamente. Obrigada pelo convite, Eri. Boa tarde a todos. Boa tarde a quem está ouvindo a gente, quem está assistindo também. Exatamente. Começou mês passado o acerto de contas com a Receita Federal e vai até final ali de maio, mas a gente sempre fala, não vamos deixar para a última hora. Vamos começar a resolver a vida quanto antes, e aqui já tem 30 dias que começou o período de declaração e é hora da gente se colocar a vida em ordem. Se organizar, né? Exatamente. Até porque, olha, você finalmente chegou a abril, a gente sabe, e o mês de acerto de contas, mas em 2026 as regras do jogo mudaram muito, né? Tanto que o que era antes vantagem ano passado, hoje pode estar te dando até prejuízo para você que é médico, então dono de clínica, de consultório, você também que tem uma outra empresa de um outro segmento. Vale a pena voltar a ser pessoa física para aproveitar a isenção dos R$ 5.000 ou o imposto de 10% sobre o seu lucro na pessoa jurídica? Ou vai morder sua rentabilidade? Pois é, tem todos esses agravantes por aí pra gente poder dissecar aqui a calculadora e ver se vai render dinheiro ou se a gente vai perder dinheiro pro Leão, né? Sim, exatamente. Em 2026, de fato, começou a reforma tributária, por mais que falem que é um ano de transição, de testes, não. Na verdade, é um ano que a gente tem que começar a ir se adaptando para o que vai ser assunto de 27. Esse ano, por exemplo, os recibos que foram iniciados, recibo do Receita Saúde ano passado, que estão sendo usados para declaração do imposto de renda, sabia? Aquele recibo de papel não vale mais para restituição. Recibo, só Receita Saúde. E isso que você falou de trabalhar com pessoa autônoma, pessoa física, recebendo CPF, recebendo CNPJ, tem esse ponto que é muito importante a atenção. O imposto de 5 mil que vai ser isento de imposto de renda é a partir desse ano. Então, não é na declaração desse ano, porque tenta entender comigo. Tem muita gente com essa dúvida, né, Rebeca? Sim. Esse ano, em 26, a gente vai declarar o ano de 2025. Em 2025, a regra não era essa. Era aquela regra padrão do imposto de renda, daquela tabela que ia aumentando, chegando até 27,5. A partir desse ano, até 5 mil que é isento. E esse ano só declara ano que vem. Aqui temos esse ponto. Certo. Com relação a voltar e trabalhar como autônomo, fazendo carnê-leão, que é o recibo do Receita Saúde, a gente tem um ponto muito importante a ser avaliado. Será que a sua renda ali como autônomo não está batendo no imposto que vai ser tributado? Por quê? O imposto para a pessoa física pode chegar até 27,5%. Enquanto na pessoa jurídica, ele começa com 6% e se mantém por bastante tempo em 6%. Esse ponto é uma análise muito crítica que tem que ser feita de acordo com cada profissional. Saber quanto você fatura por mês no seu CPF ou no seu CNPJ, se fosse o caso. Depois disso, como que são as suas despesas? Para aí a gente ver a contrapartida do que vale a pena ser feito. Olha, eu já me embolei. Vamos voltar então, eu não sei você. Mas a gente que não entende nada de contribuição, de receita, do que a gente tem que pagar, do que a gente tem que receber, é muito complicado. Não, eu me enxergo nessa posição, assim como acredito que a grande parte dos meus ouvintes, que são leigos também em trabalhar com esse assunto, uma coisa é certa, a gente tem que prestar contas, mas de que forma a gente tem que fazer isso? Rebeca, fala pra gente. Vamos lá, prestar contas se você é um profissional autônomo. Você presta contas da área da saúde via Receita Saúde. Certo. Tem que fazer e passar para o seu paciente. CPF dele é muito importante. O beneficiário, porque às vezes você paga para alguém ser atendido, né? Então, de quem está sendo atendido e quem está pagando. Data da consulta e o seu registro. CRM, CRP, qual seja. Então, recibo Receita Saúde para quem é autônomo. Até aí foi? Foi. Agora, se você tem um CNPJ para a área da saúde, tem que ser ME. Não pode ser MEI. Já vamos começar com esse assunto. Não pode. E partindo disso, é por nota fiscal.
Na nota fiscal, você também tem que colocar os dados do seu paciente e de quem foi a consulta e os dados do que foi feito no procedimento. Entregou para o seu paciente, a sua contabilidade tem que entregar um documento chamado DMED. É a declaração dos atendimentos médicos que a sua empresa fez ano passado. A DMED é só para pessoa jurídica, só para quem tem CNPJ. Certo. Quem tem CPF não entrega. Então, nós temos essas duas formas. Recibo, Receita Saúde, quem trabalha com CPF. Recibo na DMED, via contabilidade, quem trabalha com CNPJ. Que é ME, não pode ser MEI. Não pode ser MEI. Fechado. Agora tem um pulo do gato aí. Existe um desconto gradual para quem ganha até R$ 7.350, por exemplo? Sim, na verdade o desconto é aquele dos 5 mil. Certo. Até 5 mil, isento a partir desse ano. De 5 mil a 7.350 reais, tem uns centavinhos ali, tem uma tabela gradual do imposto de renda. Se você recebe mais que esse valor de 7 mil, aí já volta para aquela tabela antiga do imposto de renda normal. Mas para isso a gente vê qual é a situação mais benéfica, eu tenho que entender quanto você fatura esse mês. E partindo dessa ideia, a gente consegue ver o que a gente consegue tirar de algumas despesas e ver o quanto vai sobrar para tributar nesse valor. Tá, vamos trabalhar com a hipótese de que grande parte dessas empresas, desses profissionais, ganhem acima desse teto, tá? A dívida do profissional, porque muitos médicos, por exemplo, eles estão pensando, mas eu vou fechar meu CNPJ e vou voltar a emitir recibo como autônomo. Existe um alerta aí que deve ser colocado aí em prática, né, Rebeca? Sim, sim. Se você recebe um teto muito maior do que a gente falou... Acima de 10 mil, por exemplo. Acima de 10 mil. Certo. Acima de 10 mil, provavelmente não compensa você fazer recibo Receita Saúde. Porque volta para aquela tabela antiga de 27,5% de imposto. Tá. Então, a partir, vamos colocar de 7 mil, de 10 mil que a gente falou. Nesse valor, ali vai mais vantagem de você ter um CNPJ. E nesse CNPJ vai tributar o INSS e o IR, mas na tabela antiga. Se você colocar 10 mil como seu salário, que é o Prolabore, você vai pagar na tabela antiga. Porém, mesmo assim, os 10 mil tributado ainda vai ser menor do que 27,5% no seu CPF. Olha só, é muita minúciazinha pra gente ter e guardar isso, né? Tem uma novidade também, que é a taxação dos lucros e dividendos, não é isso? Tem. A nova regra desse ano, por exemplo. Sim, essa é a mudança desse ano, tá? A partir de janeiro, se você lucrou mais de 50 mil, tem 10% de imposto. Mas aí eu vou te explicar a diferença do que é o lucro, tá bom? Lucro não é tudo que entra na sua empresa. Vamos pensar numa escadinha. Certo. Tudo que entrou na sua empresa se chama faturamento. Todo o dinheiro que entrou, faturamento. Quando você tira as despesas que você foi pagando ao longo do mês, vai sobrar, entre aspas, um valor. Esse valor é o seu lucro bruto. Se você tirar todo esse valor e esse valor der 50 mil e R$1, você já paga 10% sobre esse valor. Se for abaixo, não tem. E é mensal. E é por sócio. Então, vamos lá. Se você tem 2 sócios, cada um tirou 50 mil, cada um vai pagar 10% em cima dos seus 50 mil. Olha só, bastante coisa, né? Bastante. E deixa eu te falar, o check-up da DMED e malha fina, como é que acontece isso? Porque a gente já está em abril, né? O Google, por exemplo, travando com buscas da DMED, a gente tem profissional que está passando por isso também, né? Existem profissionais que estão passando por esse momento. Qual é a forma mais prática de driblar isso? Tá, quando você cai na malha fina, só um alerta também que tem chegando muito pra mim essa pergunta. Ai, gente, ainda pode cair na malha fina, olha só que loucura! Pode, por erro na declaração e a DMED não entregue. Se o seu médico, seu terapeuta não entregou a DMED da empresa dele, pode cair na malha fina sim. Mas a malha fina não é o fim do mundo. É resolvível. O que tem que ser feito? Pedir os recibos ou as notas fiscais do profissional. Você vai abrir um processo interno com a Receita Federal e enviar tudo. E, gente, é totalmente digital. Você não precisa ir lá na Receita Federal pegar a senha. Dá para fazer tudo online mesmo. E aí você vai enviar todo esse documento fiscal alegando que, olha, tá aqui meu documento fiscal. E aí tem que aguardar. A Receita passou pra gente, semana passada, um prazo de 10 a 15 dias para atualização. Por quê? Se você entregou sua declaração lá no início de março, no iniciozinho mesmo da declaração, e o teu médico, o teu profissional que te atende não fez ainda, a Receita ainda vai atualizar esse dado. Se ele só fez agora em abril, pode ser que a tua tenha essa inconsistênciazinha, que é a malha. Mas se ele fez, dá esse prazo ali de 10 a 15 dias para atualizar. E aí, se não atualizar, precisa entrar em contato com ele sim e
solicitar o envio dessa declaração. Olha só, então para a gente fazer e concluir nosso papo, eu quero que primeiramente você fale um pouco sobre esse checklist necessário para quem vai ainda fazer o imposto de renda e também já é um convite para os profissionais que estão perdidos, que não sabem o que fazer, de que forma fazer, que procurem também os serviços de uma pessoa especializada, né? De quem realmente entende e vá fazer com que ele não perca dinheiro nesse momento ali crucial, que é o momento do acerto de contas. Então, já fala pra gente o que é necessário, Rebeca. Necessário para declarar o imposto de renda e evitar riscos com leão, qualquer problema com a Receita. Ter documentos fiscais organizados. Em PDF, em físico, tem o documento fiscal. Segundo, atualizar os seus dados na Receita Federal, porque às vezes acontece inconsistência de endereço e pequenos valores, pequenos mesmo em centavos, sabia? Sério? Sério. E aí a pessoa cai na malha por, às vezes, confundir um 6 com 8, por exemplo, na hora de digitar. Então, tenha documentos fiscais, analise direitinho os dados que você está digitando, porque às vezes um erro de digitação cai na malha fina, aí tem que reenviar o documento. E, se o seu profissional, você por algum motivo caiu na malha, precisa corrigir, entre em contato com ele, pede o documento, ele te enviando, você só envia para a Receita e tá feito. No mais, qualquer dúvida também, tenha uma contabilidade, um profissional parceiro de confiança para te ajudar nesse processo. Porque não é um bicho de 7 cabeças, mas tem que ser feito com muita atenção, para evitar qualquer problema e ter um retrabalho. Muita atenção e também um profissional que seja capacitado. Hoje a gente vê uma escassez no mercado de bons profissionais que realmente trabalhem a seu favor, né? E aí, aproveitando, eu já quero, inclusive, então, para a gente finalizar, que você convide esses médicos que estão ouvindo a gente agora, administradores de clínicas, de consultórios, para que eles busquem uma empresa capacitada, qualificada, específica no atendimento a eles. Já faz o convite, então, Rebeca, Claro. por favor. Bom, você que é profissional da saúde, gestor de clínicas, gestores, até mesmo profissional que é uma empresa, pode contar com a gente aqui da Conficom. Entre em contato, seja no Instagram, seja no WhatsApp, para a gente te ajudar a você ter sucesso no crescimento da sua empresa. Porque a gente sabe que na vida da faculdade vocês aprendem muito sobre a profissão e não como gerenciar um CNPJ. E para isso, uma contabilidade especializada está aqui para te ajudar, para fazer você ter sucesso na sua carreira. Olha só, eu vou te falar que até semana passada eu não sabia nem o que era cartão CNPJ. Olha só que loucura, né? E aí eu fui falar, eu tô precisando, fui falar pra minha contadora, tô precisando de um cartão CNPJ. Ela, mas tu tem? Aí eu falei, eu não tenho, eu já te enviei desde o início da tua empresa. Me envia de novo, eu não sabia nem o que era mais. Então, assim como eu, existe pessoas, empresários leigos também, que estão perdidos. E se ele é leigo, que ele não sabe nem o que é um cartão CNPJ, ele vai saber fazer imposto de renda dele, gente? Não vai saber. Pois é, eu falo que aqui no Brasil alguns empresários caem de paraquedas no empreendedorismo e tem que aprender tudo, mas não precisa. Você é médico, você não é contador. Exatamente. Então deixe que o seu imposto seja feito por quem realmente entende. Sim. Rebeca da Conficom, muito obrigado por ter vindo, tá bom? Prazer todo mundo. E aí, olha, é sempre bom a gente trazer algumas dicas de vez em quando aqui, porque o nosso programa é muito visto também por médicos, por profissionais da saúde, e é muito bom essa diquinha de hoje que a gente trouxe aqui. Obrigado, tá? Por nada. Conte comigo sempre, viu? Pronto, olha, eu vou para um breve intervalo e já já eu volto, não sai daí.